nós comemoramos o Dia das Mães. Nós sabemos que o amor de mãe reflete o amor puro e verdadeiro que vem de Deus. Em Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, no início da criação, Deus tinha um propósito eterno. E qual era o propósito eterno? É que nós fôssemos feitos à sua imagem e semelhança, para que juntos nós pudéssemos constituir uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Esse é o propósito eterno de Deus. Esse é o propósito pelo qual Deus criou o homem. Então, antes de qualquer história que eu vou compartilhar com vocês, eu quero dizer para vocês que Deus, ele instituiu o Dia das Mães na criação. Quando Deus criou, Deus formou todas as coisas, os céus, o mar, a terra, fez separação das águas, criou os animais e depois de tudo isso, Deus criou o homem junto com o Filho, Jesus e o Espírito Santo. A Trindade estava lá. E nós fomos criados para a manifestação da glória de Deus. Então Deus criou a mulher para ser mãe desde o princípio. Agora, como é que surgiu as comemorações do Dia das Mães? Esse dia tão festivo. O Dia das Mães, ela é uma celebração que surgiu nos Estados Unidos, sendo fundada por Annie Jarvis, filha de uma ativista, Anne Jarvis. Ela foi criada por Annie como uma forma de homenagear sua mãe norte-americana, que era uma ativista com uma vida totalmente dedicada à caridade e, sobretudo, aquelas realizadas durante um período muito conturbado na história norte-americana, que foi na Guerra de Sucessão. Então, Annie Jarvis dedicou totalmente ao trabalho social. Ela fazia parte de uma igreja metodista, ela conhecia a palavra, ela sabia que a salvação vem pela fé e que sem as obras a fé é morta. Então aquela mulher, ela era uma pessoa que tinha a responsabilidade de cuidar de outras, porque ela era cristã. E ela passou a trabalhar na década de 1850 na conscientização das famílias na região onde ela morava, que era na Virgínia Ocidental, a respeito da importância de manter-se em boas condições sanitárias naquela hora tão difícil, que era justamente a questão da higiene. Isso porque naquela época, diante de tudo que eles estavam vivendo, era muito comuns duas doenças, que era a febre tifoide e a cólera. Então, ela se preocupou, em conscientizar as pessoas diante daquela guerra civil americana que estava acontecendo. Então, Anne, ela ajudou a socorrer os soldados que lutavam dos dois lados. Ela socorria um e socorria outro. Ela fornecia alimento a todos que necessitavam. Ela oferecia tratamento para todos que precisassem. E depois da guerra, ela participou de umas ações que buscava reconciliar as pessoas que lutaram uma contra a outra na guerra. Então veja só, essa mulher, ela tinha o que no seu coração? Ela sabia que o Senhor que ela cria, Jesus, poderia fazer algo extraordinário na vida daquelas famílias. Aquelas famílias estavam brigando entre si. Mas o que foi que ela fez? Ela se juntou com muitas mães. E essas mães, ela juntou para unir essas famílias. Para que essas famílias pudessem, pós-guerra, viver um novo momento, um novo mover. E ela idealizou o Dia das Mães pela amizade. Então, um dia para unir as famílias que tinham lutado nos diferentes lados da guerra e realizado ações que promovessem a amizade e a fraternidade entre elas. Esse era o objetivo de Anne. Então, o que acontece? Ela passou muito tempo
ali servindo como uma mulher cristã, convicta do seu chamado, sabendo que ela tem que socorrer mesmo o necessitado. Ela tinha no seu coração o seu amor de mãe. Porque Deus deu à mulher o amor de mãe quando Ele a constituiu. Por isso que nós temos vários tipos de mães. Nós temos mães do coração, nós temos mães de adoção, nós temos tias que são mães, nós temos amigas que são mães, nós temos avós que são mães. Então, qual era o objetivo de Anne? Era unir essas famílias. E foi isso o que ela fez. E quando ela faleceu, no dia 9 de maio, o luto que a sua filha sentiu foi um luto muito grande. Então, a sua filha, Anne, começou a lutar para que a sua mãe pudesse ser reconhecida, para que a sua mãe pudesse ser homenageada por tudo que ela tinha feito naquela guerra, por tudo que ela tinha feito por aquelas famílias diante da guerra, por ter socorrido, por ter amado, por ter alimentado. Então nasceu ali a ideia que deu origem ao Dia das Mães. A proposta de Anne Jarvis para a criação do Dia das Mães foi idealizada em 1907 e colocada em prática pela primeira vez em 1908 como um memorial para sua mãe, por tudo que ela tinha feito durante a guerra. A atuação da filha pela criação daquele momento de celebração das mães espalhou de tal forma, gente, que contagiou todo os Estados Unidos. E em 1910, o estado da Virgínia Ocidental, de onde ela era, oficializou o Dia das Mães no segundo domingo de maio. 4 anos depois, em 1914, Anne Jarvis conseguiu concretizar o seu sonho. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a criação do Dia das Mães, a sua implantação em todo o país. Na época, o presidente era Wilson e, por sua vez, aprovou no Congresso. Foi uma vitória muito grande. Ela honrou a sua mãe, ela reconheceu o que a sua mãe havia feito por todas aquelas famílias, independente de serem famílias adversárias entre si, naquela guerra terrível, mas ela esteve ali com um coração, com um amor verdadeiro, com um amor puro, salvando aquelas mães. E o que aconteceu? A partir de tudo isso, a partir de toda essa história real que aconteceu, foi se espalhando em todos os lugares. E o Dia das Mães tornou-se algo muito importante. O Dia das Mães é uma data comemorativa celebrada em muitos países e no Brasil também. Aqui no Brasil, nós comemoramos igual aos norte-americanos, no segundo domingo de maio. E nesse dia nós podemos homenagear com todo o nosso amor, carinho e dedicação a todas as mães. É um dia onde a gente separa, embora o Dia das Mães são todos os dias, mas esse dia é em especial. Então, no Brasil, foi oficialmente instituída aqui por Getúlio Vargas em 1932. Então, a partir daí, nós começamos a celebrar o Dia das Mães, embora no Brasil, antes disso, alguns lugares celebravam. O primeiro lugar que celebrou o Dia das Mães no nosso país foi em Porto Alegre. Depois disso, depois começaram a celebrar o Dia das Mães, muitas mulheres se reuniram como se fosse um grande movimento e elas conseguiram que o decreto fosse assinado no dia 5 de maio de 1932. Então, nós celebramos esse dia também. E o que eu queria trazer para uma reflexão nesse dia de hoje é sobre a carta de 1 Coríntios, à igreja de Corinto, na Grécia, que foi escrita pelo apóstolo Paulo. E nessa carta é encontrada a passagem sobre a importância do amor genuíno. Nós conseguimos encontrar no capítulo 13, que nós iremos meditar agora. E também nós vamos observar a grandeza do amor de Deus e a suprema excelência do amor que está escrito em 1 Coríntios 13.
Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então nós deparamos aqui diante da palavra de 1 Coríntios 13 e nos identificamos com um grupo que deseja desesperadamente ser bom no que faz. Nós podemos ver essa palavra e nos deparar justamente com as mães. Por quê? Porque as mães, ela tem esse desejo de fazer sempre o bem, sempre o bom, o excelente. Então, amando intensamente nossos filhos e trabalhando duro demais sempre. Toda mãe tem somos todas iguais diante dessa luta. Nós, como mãe, nós nos preocupamos em saber se os nossos filhos estão tendo oportunidades suficientes. Nós queremos saber com quem eles andam, o que eles fazem, o que eles gostam. E, acima de tudo, nós nos preocupamos com o que nós, como mãe, podemos fazer por nossos filhos para tornar a vida deles melhor. Porque esse é o desejo do nosso coração de mãe. Nós queremos sempre ser boas mães. Por isso que nós não queremos admitir que somos limitadas. Nós não queremos admitir que erramos. E essa necessidade de ser boas mães tornou-se uma obsessão para muitos de nós. E ela consome os nossos pensamentos, nossa energia, o nosso tempo. E isso nos deixa muitas vezes arrasadas quando não conseguimos ser boas mães. Será possível que sem o amor de Deus em nós conseguiríamos fazer tantas coisas que nós fazemos como mães? Então eu falo nesta manhã para todas as mães. Eu falo para as mães biológicas, para as mães adotivas, para as mães ricas, mães pobres, mães jovens, mães mais velhas, mães que trabalham fora, mães que trabalham em casa, avós que são mães, tias que exercem função de mães. Enfim, estamos todas juntas, porque todas queremos chegar ao mesmo lugar. Qual é o lugar que nós queremos chegar? É o sucesso e a felicidade dos nossos filhos. Então eu falo para todas as mães essa palavra. É por isso que nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela é mais do que qualquer outra atividade que precisamos desenvolver para levar nossos filhos a conhecerem o amor de Deus e saber que Deus os criou para a eternidade. Para vivermos a vida abundante que só Jesus Cristo pode oferecer. A vida que nasce da morte. A vida que produz perdão diariamente. Que produz restauração, reconciliação, salvação. Mães, Deus está nos chamando hoje para nos renovarmos diante da sua presença. Porque a nossa missão como mãe é grandiosa.
independente das circunstâncias que enfrentamos em todos os dias, independente das batalhas, das frustrações, das tribulações, dos problemas. Deus nos chama nesse dia de hoje para renovarmos uma aliança com Ele, para nos alimentarmos mais e mais da sua palavra, buscarmos a sua força. Mães, hoje eu quero convidar a entender o seu valor de mãe. Nós temos a tendência de nos cobrar demais. Se cada uma de nós, mãe, pudéssemos colocar na nossa cabeça o nosso verdadeiro valor como mulher e mãe, que nos foi dado pelo nosso Pai, o soberano Criador, nossas vidas jamais seriam as mesmas. Acordaríamos todas as manhãs entusiasmada com o novo dia, entendendo verdadeiramente o que significa as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã. Nós estaríamos cheias da força do Senhor para vencer e nós estaríamos compreendendo que somos um instrumento do seu amor. Deus escolheu as mães para que nós possamos transmitir o verdadeiro amor, para que nós possamos amar de todo o nosso coração, de toda a nossa força. Nós encontraríamos mais contentamento em nossos relacionamentos. Cada uma de nós viveríamos o presente de hoje. Hoje é um presente. Nós precisamos aprender a desfrutar o hoje. Eu digo todos os dias, digo para o meu coração, eu preciso viver o hoje. Porque o Senhor é o Deus de já. Deus está conosco. Então, se nós aprendermos a vivermos o hoje, o momento de hoje, nós viveríamos uma vida de satisfação, de desafios, de superação, de dever cumprido. E nós precisamos desse desafio sobre as nossas vidas. Mães, vocês se sentem amadas? Sabe por que eu pergunto? Porque geralmente, não porque o nosso dia começa ao amanhecer e termina na virada já do outro dia, nós nos sentimos mulheres exaustas. Por isso que eu pergunto, mãe, você tem se sentido amada? E se temos filhos adolescentes, sempre questionamos o amor. Questionamos o amor deles, sim. Nós questionamos as nossas atitudes. Sabe por quê, mães? Porque nós somos todas iguais. E estamos no mesmo barco. E é por isso que nós precisamos compreender a carta que eu li para vocês nessa manhã, de 1 Coríntios 13. É a boa notícia para todas nós mães. É que todos os bebês, crianças, adolescentes, jovens, adultos, todos precisam de mãe para muitas razões. Por isso, mãe, Deus a fez especial. Uma vez eu ouvi de uma médica, ela disse assim para mim: somente uma mãe suporta uma dor dessa. Nossos filhos precisam de nós para ensiná-los, para ouvi-los, para discipliná-los e para consolá-los. E você precisa se sentir amada. Se você está desempenhando esse papel de mãe, eles podem não estar declarando o seu amor, mas você tem que se sentir amada. É um privilégio ser mãe. Através de tudo que fazemos para os nossos filhos, sejam tarefas domésticas, seja trabalhar fora, seja uma comidinha gostosa, seja um abraço e principalmente uma oração, tudo que nós fazemos para os nossos filhos tem um valor imenso para eles. Traz segurança, traz aceitação. E o que acontece? Toda a tarefa que nós desempenhamos para eles, todas se tornam importantes, porque ele se sente importante para nós. E só mãe que tem essa missão. Os nossos filhos não se importam se você é magra, se você é rechonchuda, eles não se importam se você fez a comida ou se você comprou pronta. O que realmente eles querem é comer em família, é estar junto com você. Porque quanto melhores forem os nossos momentos juntos, mais felizes e realizados os nossos filhos serão. Muitas vezes nos sentimos fracassadas. Eu já me senti muitas vezes fracassadas. E já cheguei a pensar meu Deus, eu acho que eu sou a pior mãe do mundo. Sabe por quê, meus irmãos? Minhas amadas, queridas, lindas, maravilhosas mães. Porque nós cobramos demais de nós.
Nós somos excessivamente críticas com nós mesmas, porque temos expectativas irreais a nosso respeito. E você precisa saber que você é valorosa, que Deus te deu o dom de ser mãe. Às vezes nós queremos ser perfeitas, aonde sabemos que a perfeição absoluta pertence a Deus. Nós só vamos conseguirmos ser nessa vida relativamente perfeita. Dizemos que deveríamos ser grandes ouvintes, grandes psicólogas, excelentes em cuidar dos outros, grandes cozinheiras, grandes provedoras, ótimas contadoras de histórias, grandes fãs de esportes, grandes programadoras de festas, excelentes ajudantes dos nossos filhos. Por mais que saiamos bem em uma área, sempre achamos que deixamos a desejar outra. A gente se cobra demais. E em segundo lugar, estamos sempre olhando para o lugar errado para nos sentirmos valiosas. Olhamos para o nosso desempenho em diferentes funções em vez de aceitarmos que somos valiosas simplesmente porque somos as mães de nossos filhos. E somos amadas por isso e pronto. É isso que Deus quer de nós. Que nós entendamos isso, que o valor da mãe, o meu valor, o valor de todas as mães está em sermos simplesmente mãe dos nossos filhos. É isso que nos faz valorosa. Não é o que nós não conseguimos fazer segundo o que nós nos cobramos. Cada uma de nós fomos criadas para cumprir o chamado de mãe. Antes de qualquer coisa, nós nascemos para sermos boas mães. Esse é o propósito de Deus desde Gênesis 1:26. Não nascemos para ser mães magras, mães gordas, mães ricas, mães inteligentes, mães que dirigem, mães que compram roupas maravilhosas para os nossos filhos, mães que botam os filhos em melhores colégios. Nós fomos chamadas para sermos boas mães. A nossa essência de dentro para fora, a essência que Deus colocou, o chamado. Nascemos para deixar uma marca no nosso mundo. Geralmente essa marca é deixada para os nossos filhos. O maior propósito é que eles saibam que Deus nos constituiu como uma pessoa importante para eles, como um legado que eles vão levar para a vida eterna. O valor do chamado de mãe está dentro de cada um de nós. Todas as mães sabem que elas precisam de Deus para desenvolver a função de mãe. As mulheres da tradição judaica, as mulheres da tradição muçulmana, as mulheres da tradição cristã, todas isso entendem isso. Só que nós, como mulheres tementes a Deus, como mães que buscam força em Deus todos os dias para conduzir a vida dos seus filhos, nós precisamos buscar o viver pela graça de Deus todos os dias das nossas vidas, pois nós acreditamos que Cristo nos amou o suficiente para morrer por nós. Como mães que levam Deus e a sua palavra, seus valores, seus princípios a sério, nós precisamos ter gratidão em nosso coração por sermos mães e por continuarmos a nossa missão em amor, por amor e manifestando o amor de Deus. Esta é a nossa maior missão, é sermos mães dos nossos filhos. Por isso somos valorosas e nós manifestarmos o amor de Deus, manifestar a vontade de Deus, os princípios de Deus. O seu filho, ele tem segurança, porque ele sabe, eu tenho na minha casa uma mãe que ora por mim. Eu tenho na minha casa uma mãe que apresenta a minha vida diante do Senhor. Então isso é o que nós estamos, é o que eu estou querendo compartilhar com vocês nesse momento. Esse valor que Deus nos deu em sermos mães, esse valor que Deus colocou no nosso coração para nós podermos desenvolver o propósito eterno de Deus, de sermos uma grande família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, minhas amadas, que esse dia você possa
desfrutar do amor de Deus. Você possa compreender o chamado que Deus fez. Às vezes nós achamos que a mãe de fulano desenvolve melhor do que eu. Os nossos filhos precisam do nosso amor. Nós não precisamos ser comparadas com nenhuma mãe. Nós precisamos exercitar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Permitir que Deus se faça morada em nós. Desenvolver as nossas funções. Nós precisamos aceitar que somos valorosas, sim. Nós nascemos para deixar uma marca no nosso mundo. Nós temos que ter essa consciência de que a marca que nós vamos deixar é o nosso legado para os nossos filhos. Que Deus possa abençoar a vida de cada uma de vocês. Esse é o desejo do meu coração. E nessa hora eu gostaria de orar pela minha mãe e por todas as mães nesse momento. Vamos orar junto? Pai querido, te damos graças, porque nós compreendemos, ó Pai, o quanto teu amor nos faz suportar, o teu amor nos faz acreditar, o quanto o teu amor tem sustentado as nossas vidas como mães. E nós queremos te pedir nesta hora, Pai, uma bênção especial sobre todas as mães, Pai. Renova a vida de cada uma, sustenta, fortalece o coração, acalanta o coração da mãe que está em desespero. Oh, Pai, aquela mãe que está desacreditada, frustrada, socorre esta mãe. Tu és o socorro presente em meio à angústia. Nós queremos levantar um clamor sobre as mães. Renova a fé no seu coração. Que elas possam buscar em Ti, Senhor, sabedoria. Que elas possam buscar em Ti uma porção dobrada do Espírito Santo. Que elas possam buscar em Ti, Senhor, o verdadeiro amor. O amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. O amor que jamais acaba. Sustenta, Senhor, a vida da minha mãe nesta hora. Renova a sua vida, a sua fé. Mulher valorosa que tu tens levantado, Senhor, para pregar o teu evangelho às muitas pessoas. Para amar o perdido. Para ser um socorro sobre a sua família. Oh, Pai, eu te dou graças em particular nesta hora pela vida da minha mãe, a Dilza, mulher valorosa, exemplo de mulher para mim. Te dou graças também, Senhor, pela minha vozinha Letinha, minha mãe com açúcar. Ela tem 97 anos e ela é para mim, Senhor, um dos tesouros maiores que eu tenho nessa vida. E quero te agradecer, Pai, por todas as mães. Oh, Pai, que tu faças proezas nesse dia, que elas possam ter experiências contigo, que a alegria seja renovada, que a esperança em Jesus seja renovada sobre a vida delas. Sustenta, Senhor, a cada mãe, aquela mãe jovem, ó Pai, a mãe solteira que está enfrentando sozinha essa realidade, ó Pai, a mãe viúva, a mãe idosa, Pai, a mãe que está enferma, ó Pai, aquela mãe que está passando necessidade. Nós clamamos o teu sobrenatural neste dia. Tu separasse esse dia, Pai, para que nós possamos interceder, clamar a Ti por todas as mães. Senhor, muitas vezes nós nos sentimos limitadas, nós nos sentimos fracassadas, nós nos sentimos frustradas diante das adversidades, mas nós queremos dizer, Pai, que reconhecemos que Tu nos criaste com o dom materno, Tu nos criaste, Senhor, para formar homens e mulheres segundo o Teu coração, para formar uma geração que tem valor, ó Pai, para formar uma geração com princípio. Tu nos deste, Senhor, uma responsabilidade como mãe de influenciar a vida dos nossos filhos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós clamamos por sabedoria, por graça, por discernimento, por renovo. Ó Pai, se existe no nosso meio mães que precisam perdoar os seus filhos, Senhor, opera perdão neste dia. Que haja perdão nos lares, que haja reconciliação
renovação, Pai, que haja o renovo, que a tua presença invada os lares e que quebre todas as correntes, que quebre todo o impedimento, que quebre as inimizades, Pai, em nome de Jesus. Nós clamamos sobre os lares, restaura os relacionamentos das mães com os seus filhos, dos seus filhos com as suas mães, que os filhos possam reconhecer, Senhor, que honrar pai e mãe é mandamento por promessa, que os filhos possam reconhecer diante de ti que a sua mãe, o seu pai são autoridades constituídas por ti, Senhor. Ó, Pai, a tua palavra diz, honra teu pai e tua mãe, para que possa ter longos dias sobre a terra. Senhor, que seja um dia festivo, que seja um dia comemorado, que seja um dia celebrado, não apenas com presentes materiais, mas com presentes que fluam do nosso coração, com gratidão, com reconhecimento. Ó, Pai, que possamos declarar verdadeiramente o nosso amor pelas nossas mães, Senhor, que tenhamos um coração, Senhor, que reconhece o seu valor. Senhor, queremos dizer que a mãe de cada um é a mãe que tu escolheste para cada um. E tu és soberano. Te damos graças, Senhor, porque tu estás no controle das nossas vidas. Porque tu não tem permitido, Senhor, que nada venha nos faltar. Porque a tua palavra diz que tu estás, Senhor, diante de nós. Tu sabes a necessidade de cada coração. Supre nesta hora. Enche, Senhor, o coração dessas mães. Enche, Senhor, de alegria. Muito obrigado, Pai, por todas as mulheres que durante toda a minha vida se levantaram como mães, cuidando. Tu levantaste tantas mulheres, Senhor, para cuidar de mim, para me orientar, para me conduzir, Senhor. Eu te dou graças, porque isso é um presente glorioso que tu tens feito pela minha vida. Obrigada, Pai, por ser mãe de Rebeca, de Isabela, de Davi. Obrigado, porque esse é o teu propósito. Senhor, ajuda-me a cada dia mais a fazer tudo segundo a tua vontade. Ó, Pai, eu profetizo sobre a minha casa e sobre a casa de todas as mães, que nas casas dos justos há voz de júbilo e salvação, e que o Senhor, Ele faz proezas com a sua destra. Ó, Pai, te damos graças. Te damos graças. O nosso coração, Senhor, está cheio de gratidão. Obrigado, Senhor, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Te damos graças, Pai. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida da sua mãe. Que Deus traga a sua memória no dia de hoje. Todas as mulheres que Deus levantou na sua vida para cuidar de você como uma mãe. E seja grata. Seja grato. Agradeça a Deus. Porque ser mãe é um ser especial, escolhido por Deus para refletir o seu amor puro e verdadeiro, o seu amor incondicional, porque nós não compreendemos, mas é Deus quem nos dá força para prosseguir. Como mãe, eu já enfrentei muitas adversidades, já enfrentei muitas alegrias, já enfrentei muitos desafios. Vai fazer 28 anos que eu sou mãe e eu posso dizer para vocês que eu tenho experimentado o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao pobre, eu sou rico, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por mim. Então, quando as nossas forças, quando a gente vai como mãe achando que não vai conseguir, que nós não vamos chegar na vitória, a gente está no processo, mas a gente acha que não vai conseguir, Deus vem com a sua palavra e nos sustenta. Eu desejo a todos vocês, a todas as mães, um feliz Dia das Mães e que Deus os abençoe. Um forte abraço.